Jesus nos abençoe. Meus irmãos, a palestra de hoje será ministrada pela nossa irmã Alessandra Dantas, com o tema A Arte de Estar a Serviço do Cristo, na Juventude Espírita. Vamos começar lendo o livro de José Carlos de Luca, Sempre Melhor. Enquanto a nossa atenção se fixar exclusivamente nos interesses terrenos, enquanto nossa alma se alimentar das coisas espirituais, nosso espírito se enfraquecerá. O vazio interior nos dominará, as coisas terrenas já não serão capazes de preencher nossa sede de felicidade. A depressão nos atingirá cada vez mais. Os ansiolíticos continuarão a ser os remédios mais vendidos do mundo e as taxas de suicídio subirão vertiginosamente. Você poderá deixar um grande patrimônio material para seus herdeiros, mas se não plantou amor e carinho no coração deles, provavelmente eles se esquecerão de você tão logo a herança seja repartida. Por isso, não deixe que as preocupações materiais matem as relações afetivas que podemos construir junto àqueles que cruzam a nossa vida. Bens materiais não alimentam o espírito de ninguém. Agora, meus irmãos, nós vamos orar. Senhor Jesus, sei que estás aqui presente conosco, Mestre, com essa tua luz maravilhosa, com essa tua energia tão salutar, Mestre. Lhe rogamos a presença da equipe espiritual que está à frente dos trabalhos da sua casa de amor, dessa seara de amor maravilhosa. Lhe pedimos para esses irmãos a fortaleza, a sabedoria, a crescente iluminação. Lhe rogamos também, Mestre, pelos espíritos que se encontram em estado de necessidade. Para esses irmãos, o equilíbrio, o esclarecimento, o teu amor, a tua mão amiga, Mestre. E assim, com a sua permissão, damos início à palestra desta noite. E com vocês, a nossa irmã Alessandra Dantas. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Sou Alexandra Dantas Santos e é com muita alegria que nós vamos iniciar agora mais um momento doutrinário. Hoje, o tema o qual nós iremos conversar mais sobre é a arte de estar a serviço do Cristo na juventude espírita. Um tema muito oportuno para comemorar o mês de aniversário do nosso querido canteiro de fraternidade e, dentro do subtópico na juventude espírita, para mim é também bastante oportuno. Nós vamos conversar mais sobre no decorrer deste momento doutrinário. Inicialmente, nós vamos explorar um pouco, o que seria a arte de estar a serviço do Cristo. O que seria essa arte? O que seria servir a Cristo? Inicialmente, nós vamos permanecer somente nessas divagações íntimas e interiores, que com certeza já vai nos provocar muitas respostas de acordo com as vivências que nós temos dentro da casa espírita, dentro do canteiro de fraternidade. E aí nós vamos dar continuidade, relembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre os trabalhadores da última hora. O que seriam esses trabalhadores, E o que seria esse trabalho, E da última hora? Por que da última hora?
Todos nós estamos já atentos ao que essa mensagem quer nos trazer. No entanto, é sempre importante nos recapitularmos sobre essa função de ser trabalhador e da última hora. E por que nós espíritas somos os trabalhadores da última hora? Estamos trabalhando para quem? Estamos trabalhando por quê? E qual é esse trabalho? E é com bastante satisfação que nós estamos vivenciando esse título de ser espírita e de, enquanto aqueles que optaram por conhecer a verdade e por vivenciar a verdade e disseminar essa verdade, somos sim trabalhadores dessa verdade, para essa verdade, por essa verdade. A verdade entendemos como Deus. E então, somos sim trabalhadores de Deus, porque acreditamos em Deus, confiamos nele, trabalhamos para ele e vamos disseminar o nome dele através do Evangelho de Jesus, da última hora, porque com certeza antes de estarmos aqui, tantos outros já iniciaram a tarefa de disseminar o amor e espalhar essa verdade pelo mundo. Então, que honra não é, meus irmãos, sermos esse tipo de trabalhador. E dentro ainda do capítulo de os trabalhadores da última hora, nas instruções dos Espíritos, nós temos também o tópico que fala sobre a missão dos espíritas, onde o Espírito Erasto vem nos trazer, em belíssimas palavras, a importância da nossa função e qual é, dentre tantas outras vertentes que se abrem para nós, a nossa missão. O Espírito Erasto nos traz brilhantemente, de forma geral, sobre a importância do ir e pregar. E ele fala com bastante fala no sentido de a sua mensagem estar no Evangelho, Ide e pregai, de forma geral, o que esse Espírito nos traz. Então, o que seria esse ir e esse pregar dentro do contexto de sermos trabalhadores da última hora, de sermos espíritas? Pregar o quê, Pregar esse Evangelho, essa verdade, essa crença que nós estamos nesse momento nos atendo. E de que forma pregar? Como pregar? Eis aí uma questão que ela é tão importante e tão fundamental para a nossa existência neste mundo material. E é o que neste momento nos define, o que nos caracteriza a estarmos aqui nos entretendo sobre esse tema. E então nós vamos dar continuidade. Ide e pregai. Pregar essa mensagem. E vamos também trazer o que Jesus, através de Mateus, nos traz de que ide e evangelizai a todas as gentes. O que seria esse evangelizar que Jesus nos trouxe, senão a disseminação da sua mensagem, do seu evangelho? E nesse sentido, nós vamos começar a compreender de uma forma mais intensa e refletir sobre isso, sobre a importância e a função da casa espírita e todas as suas atividades que estão nesse momento se fundamentando no ideal espírita e se atendo a ensinar esse ideal e a influenciar muitos a viver esse ideal. Dentro da casa espírita, nós temos inúmeras oportunidades de ir e pregar. Porque esse pregar e esse evangelizar não é somente o ato de verbalizar, mas sim de vivenciar e ensinar, contextualizar, viver
aquele ensinamento e aquela crença em comunidade. Comunidade, a princípio, espírita, onde os membros se atêm dentro de um mesmo ideal e decidem viver esse mesmo ideal, mas que, a princípio, essa comunidade espírita, em um futuro, vai se abranger para toda a sociedade. A comunidade, no sentido de, vai se abranger, no sentido de que o ensinamento e a vivência evangélico-cristão vai sim enobrecer e ser o elo a ligar todas as criaturas, porque essa é a proposta de evolução para o planeta Terra. Fazer com que o amor venha assim ser o ideal de todos e que todos possam vivenciar essa lei dentro de seus contextos, dentro de um contexto geral. É a isso que nós nos atemos e é para isso que estamos nesse momento refletindo, vivendo, vivenciando, trabalhando, indo e pregando. E dando continuidade, nós vamos começar também a pensar na importância da educação espírita. A educação espírita, entendendo a educação como uma oportunidade de explorarmos as potencialidades que existem dentro de cada um de nós. Oportunidade de explorar as potencialidades essas, intelecto-morais, que existem em estado latente dentro de cada um de nós e que devem ser exploradas, a fim de que aquele indivíduo, nós, possamos brilhar dentro do contexto do que nós somos, espíritos imortais e em escalada evolutiva rumo à felicidade plena, rumo ao contexto de progresso. Então, a educação com essa finalidade de explorar potencialidades intelecto-morais dentro desse entendimento que nós espíritas acreditamos, vem a ser uma grande contribuição para o progresso do homem, para o progresso da moral de Jesus, da moral evangélico-cristão, para o progresso da doutrina espírita, para o futuro da humanidade, para uma humanidade com mais amor. Então, há uma importância fundamental em se vivenciar e disseminar essa conduta, esses ensinamentos, essa filosofia, essa ciência, essa arte, essa moral, a fim de que esse entendimento possa ser vivenciado em comunhão com todos, porque é somente através da vivência da moral evangélico-cristão é que a humanidade vai conseguir vivenciar o amor e a partir daí as relações interpessoais entre os indivíduos vão se estruturar e se fundamentar na lei de respeito, de fraternidade, de solidariedade, de indulgência. E a partir daí nós vamos começar a observar uma melhor convivência entre os indivíduos, sem sofrimentos, sem dores, sem maus tratos. E sem tudo que nós vemos, observamos, vivenciamos como dores, angústias morais e que fazem parte de nós e de tantos outros aos quais nós observamos inúmeros quadros dolorosos. E então, nós vamos dar continuidade trazendo a pergunta, refletindo dentro desse contexto, qual é o meu papel? Eu, espírita, eu, dentro de minha individualidade, dentro de meu contexto, dentro do que faço na casa espírita, dentro da minha função no canteiro de fraternidade, dentro do serviço ao qual eu estou realizando, vivenciando, qual é o meu papel e como estou realizando esse papel dentro dos propósitos de ser trabalhador da última hora, dentro dos propósitos de ser um multiplicador da semente da paz, dentro do ideal de ser espírita, o que eu estou
vivenciando dentro desses fundamentos, dentro da casa ao qual eu faço parte. E vamos também, dar continuidade ainda dentro desse contexto inicial, que é a arte de estar a serviço do Cristo. Como o serviço do Cristo, nos faz servir a nós próprios. Porque é importante essa reflexão, trazer o serviço também para nós. Não idealizar nem vivenciar o serviço somente em uma relação unidirecional, de partir de nós para o outro, mas sim também pensar no serviço partindo de nós para nós. E como seria servir a Cristo, trabalhar e pregar, mas também pensar em nosso progresso, como seria esse ir pregar para nós, esse ir trabalhar para nós, o ser espírita também para nós e disseminar também para nós, como o trabalho do serviço também tem a função de atingir a nós próprios. Porque esse também é o objetivo do serviço, fazer com que o trabalho venha até nós, com que o Cristo venha até nós, com que tudo que oferecemos venha até nós, porque tudo isso está dentro do fundamento de amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a si mesmo. E então, pensando em como o serviço também é para nós, nós vamos refletir sobre a forma como o autoconhecimento nos traz essa oportunidade, porque servindo ao próximo, servindo a causa do amor, nós vamos começar a vivenciar em nós oportunidades de encontrarmos as nossas próprias limitações, as nossas próprias necessidades, de ampliarmos as nossas capacidades e explorarmos as nossas potencialidades de sermos cada vez mais coerentes com o Evangelho de Jesus. Vamos começar também a conhecer cada vez mais as nossas potencialidades, as nossas aptidões, as nossas habilidades, os nossos talentos, para explorar mais a função de ir pregar e evangelizar a todas as gentes. Então, o serviço nos traz esse movimento interno de conhecer mais a mim mesmo enquanto eu sirvo. Porque dentro do serviço, o autoconhecimento nos traz essa função, servindo a mim também. É no movimento do serviço, no movimento do trabalho que eu conheço mais a mim. Então, é importante trazer esse aspecto, porque se eu não conseguir observar esse aspecto dentro de mim, como eu vou conseguir vivenciar esse ideal e a partir daí disseminar esse ideal? Porque com certeza a disseminação, o pregar, o evangelizar a todas as gentes está condicionado à forma como eu vivencio, como eu vou divulgar, disseminar, evangelizar, se eu não consigo ainda vivenciar. De certo que o próprio Kardec nos traz em Um Homem de Bem, no capítulo de Sede Perfeitos, que o esforço em ser o homem de bem já vai nos caracterizar e nos fundamentar como sendo espíritas. Então, não há uma necessidade de ser perfeito para pregar, trabalhar, evangelizar, mas assim uma necessidade do esforço constante para que esse trabalho possa oferecer o bem e ser benéfico para mim e para aqueles aos quais eu estou oferecendo aquele ensinamento, aquele ideal. Então, o autoconhecimento é essa ferramenta que nos possibilita, dentro do serviço, amar a nós mesmos. E amando a mim, no sentido de estar atento ao quanto eu devo ainda alcançar e o quanto eu já conquistei, eu consigo realizar, vivenciar esse auto-amor e com certeza consigo também trazer a proposta do amar a Deus, amar a mim e amar ao próximo como a mim mesmo
como a gente havia comentado. E com certeza esse movimento, essa comunhão de Deus, nós e o outro, dentro do serviço, vai nos facultar inúmeras oportunidades de ir mais além do que a gente já imagina, do que pode, e a ter uma dimensão completamente diferente do serviço, do trabalho, da execução do serviço, do trabalho. E aí nós vamos dar continuidade já saindo dessa fase inicial, dessa reflexão sobre a arte do serviço e já começando a adentrar na juventude espírita. E agora eu me apresento dentro da função da Casa Espírita, a qual eu exerço como evangelizadora da Juventude Espírita Atanael Velasco, juventude ligada ao nosso querido canteiro de fraternidade Pronto Atendimento Espírita. E agora eu reafirmo o que eu havia comentado no início, que o tema, o subtópico é oportuno para mim. Eu, juntamente com minha irmã Bruna Dantas Santos, irmã de grupo sanguíneo, irmã de ideal, nós evangelizamos a juventude, a GEAV, há 4 anos. E, nesse sentido, nós aprendemos muito. Desde o dia em que a oportunidade nos surgiu até hoje, houveram e há muitos aprendizados e ainda terão muitos outros. E o fato da juventude hoje ser para mim uma ferramenta de progresso, de autoconhecimento, me possibilitou refletir sobre tudo isso que eu consegui verbalizar e também sobre muito do que eu ainda vou comentar. E com certeza a juventude me fez ter uma dimensão do trabalho completamente diferente do que eu tinha e do que eu poderia ter dentro dos meus contextos. O fato de estar evangelizando me possibilitou também encontrar mais a mim mesma, mais as minhas próprias necessidades, as minhas próprias limitações, como eu havia falado, porque tudo que eu havia sinalizado anteriormente é o que eu vivencio. E é por isso que eu trago essa reflexão sobre o autoconhecimento dentro do serviço. E é por isso que hoje consigo refletir mais sobre essas necessidades e, a partir daí, esse momento ser oportuno para mim. E dando continuidade, nós vamos agora nós vamos agora conversar sobre alguns aprendizados os quais eu e minha irmã tivemos a oportunidade de vivenciar dentro desses 4 anos de evangelização para os jovens. E vou agora trazer esses aprendizados, essas reflexões, um pouco de vivência, relacionando com alguns conhecimentos evangélicos. Então, nós vamos agora conversar sobre alguns aprendizados evangélicos. E antes de trazer esses aprendizados, é importante também nós frisarmos o porquê evangelizar jovens, qual é a importância de se evangelizar jovens. E aí eu trago referência de Joana de Ângeles ao responder algumas perguntas sobre a importância da evangelização infanto-juvenil para o movimento espírita e para a também formação da nova humanidade entendendo regida em valores e em princípios pautados no Evangelho de Jesus. E então, Joana, respondendo algumas perguntas referentes à evangelização infanto-juvenil através da psicografia de Divaldo Franco no ano de 1982, sendo que esse material se encontra no site do Departamento de Infância e Juventude da FEB, para quem quiser e tiver a oportunidade de mergulhar mais sobre essas reflexões.
Então ela vai nos trazer o porquê evangelizar crianças e jovens. E aqui a gente, contextualiza por que evangelizar jovens. Então Joana vai nos trazer que há uma importância fundamental em estar semeando o evangelho no coração dos jovens, das crianças. É uma função primordial de estar explorando nesses indivíduos a semente que já se encontra latente, a semente do amor, a semente do amar. E ao explorar essa semente, nós vamos começar a oferecer também para eles oportunidades de serem também semeadores e com isso multiplicar a tarefa e a função da semeadura. E, para além disso, há uma função de contribuição para a expansão do movimento espírita, porque entendendo o movimento espírita como fundamental para a comunhão e a vivência do ideal evangélico cristão e a partir daí uma reformulação nos conceitos, princípios e valores e crenças da sociedade atual, pensando numa sociedade futura, a expansão do movimento espírita ela se torna super importante para que novos valores sejam alcançados, valores baseados no amor. Expandindo o movimento espírita, semeando essa mensagem, tornando-se multiplicadores da paz, do ideal do amor, com certeza, novos pensamentos, novas crenças, novos exemplos, novas vivências serão oportunizadas, não só para quem se habilita, mas para aqueles que estão ao redor e para aqueles que querem se oportunizar dentro desse sentido. O exemplo começa a ser multiplicado e a partir daí a gente já começa a vislumbrar e acreditar no que Humberto de Campos traz dentro do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e ao que também a própria Joana, ao responder essas perguntas, nos traz, nos relembra o que Humberto de Campos nos trouxe dentro da proposta do Brasil ser sim esse país com uma função de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, há sim essa necessidade e planejamento para que o Brasil possa atingir esses princípios. E a expansão do movimento espírita vai contribuir nesse sentido. E a evangelização infanto-juvenil consolida também esse aspecto de que novos valores ressurgirão dentro de uma sociedade pautada em princípios diferentes. E com certeza, e é importante também nos atermos de que tudo que a gente faz no hoje, muitos resultados nós não veremos no agora, nós veremos no futuro. E é também o que a própria Joana de Ângeles nos traz de que todo movimento que fazemos agora de semeadura nos corações infanto-juvenis vai possibilitar que esses corações possam vivenciar novos valores, e todo aprendizado ele não é perdido e ele também não se atém a esse momento carnal, porque a nossa vivência ela é espiritual. Então o aprendizado se fixa nas profundezas do espírito, e esse espírito que está nessa atual veste vai resguardar dentro de si toda a semeadura que foi oferecida, e em novas oportunidades, em novos corpos, através de novas vivências, vai conseguir resgatar e trazer como base o que foi lançado hoje. Então, o que está sendo lançado hoje através da evangelização infanto-juvenil, esses espíritos vão se aproveitar desse conhecimento e alcançar novos patamares de ação, função e realização em um futuro. E Joana nos traz de que esse processo de evangelização infanto-juvenil é fundamental para a construção e a formação da humanidade do terceiro milênio, a humanidade do futuro, onde com certeza o amor vai conseguir se sobrepor a
tudo que a gente observa que é contrário a ele. Então, olha que lindo não é esse movimento de semear agora, observar alguns resultados agora, mas vivenciar mais e observar mais um movimento e um resultado no futuro. Futuro esse que nós vamos também vivenciar, porque estamos aqui em um momento, estamos aqui em um segundo, e o que estamos fazendo agora, nos trazendo a crença do espírito imortal, com certeza vamos vivenciar para além de várias oportunidades de outras encarnações. Então começa agora, mas não para, continua e observo também no futuro. Trazendo agora os aprendizados evangélicos, nós vamos começar a refletir sobre a importância de aproveitar as oportunidades. E um filme começa a ser passado dentro de minha mente desde quando surgiu para mim e para minha irmã a oportunidade de evangelizarmos e direcionarmos a juventude espírita Tanael Velasco. De fato, foi um momento bastante inusitado, o qual eu nunca ia imaginar que essa oportunidade seria oferecida para nós e de como eu ia reagir. Eu reagi de uma forma bastante receosa, enquanto minha irmã se apresentou mais corajosa, ao aceitar a oportunidade. E aí eu reflito hoje, se eu não aceitasse a oportunidade há 4 anos atrás, muito provavelmente, talvez eu afirme até com certeza, eu não estaria aqui para falar sobre esse tema. Não estaria aqui refletindo, não teria aprendido o quanto eu aprendi. Então, nesse momento, eu trago a importância de aproveitar as oportunidades que se lançam, se mostram para nós. E nesse sentido, a gente resgata do Evangelho sobre a parábola dos talentos, o quanto nós estamos conseguindo observar os nossos próprios talentos, as nossas próprias aptidões, habilidades, e o quanto nós estamos multiplicando e oferecendo esses talentos, essas oportunidades, essas aptidões e habilidades para estar a serviço do Cristo. Isso é fundamental, para que nós, de fato, possamos explorar o nosso potencial de amar dentro do serviço e explorar a nossa necessidade de nos conhecermos melhor, de nos amar melhor, servindo ao próximo. Então, é sublime nesse sentido, e aproveitar as oportunidades nos faz confiar no quanto nós podemos e do quanto nós conseguimos, sem medo, com coragem, pensando na função e no trabalho de amor. Nós vamos dar continuidade com um outro aspecto fundamental, que é se responsabilizar pela sua decisão. Você aceitar uma oportunidade de explorar um talento seu, uma habilidade, uma aptidão sua, dentro da arte de estar a serviço do Cristo, vai lhe trazer uma importância de que aquela decisão ela precisa ser importante na sua vida, porque todas as consequências da decisão e todos os outros indivíduos que vão estar ligados à sua decisão vão estar dependendo da sua função. Por isso, a responsabilização. Você vai ser responsável por vidas que vão estar ao seu redor, responsável no sentido de que a minha função vai ser importante para o progresso intelecto-moral do outro. E o progresso intelecto-moral do outro, que vai estar dependente da execução da minha função, não pode deixar de ser executado ou prejudicado, porque eu não vou conseguir executar a minha função da maneira como eu poderia executar, porque eu não vou conseguir me responsabilizar. Então, se responsabilizar e a ter como importante na sua vida é imprescindível. E nesse sentido, a responsabilização nos leva a um ponto também fundamental, que é a disciplina com trabalho.
E nesse sentido da disciplina com o trabalho, nós vamos começar a refletir sobre o buscar o reino de Deus primeiro, como a mensagem evangélica nos traz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, é importante trazer como também primeiro para a sua vida essa necessidade de estar em contato não com o serviço da forma como às vezes nós entendemos, mas como servindo a nós, amando a nós e a partir daí amando o melhor próximo, porque tudo que eu fizer nesse sentido vai me possibilitar e me condicionar a uma melhor vivência minha em todas as outras esferas as quais eu estiver inserida. E quando eu passo a vivenciar melhor outros contextos de minha existência, vivenciar melhor no sentido de resgatar em mim todas as potencialidades de reagir e agir de uma forma pautada no Evangelho em outros setores para além da casa espírita, a execução do que eu fizer fora pautada no Evangelho a partir dos aprendizados que eu tenho dentro do serviço, vai me possibilitar viver melhor e ter, sim, muitas oportunidades dentro desse aspecto, porque tudo vai ser me acrescentado, né? Como a mensagem evangélica nos traz, tudo mais vos será dado por acréscimo. Oportunidades surgem, outras oportunidades surgem dentro de um contexto fora da casa espírita, fora do serviço, e com certeza são oportunidades que são fruto de um trabalho, fruto de uma vivência. É a colheita nossa da semeadura que lançamos dentro da proposta evangélico-cristã. É uma colheita não só de oportunidades, mas é uma colheita de recursos e ferramentas para se melhor agir e para se melhor viver contextos tantos outros diversos de nossas existências. E dando continuidade, nós vamos também trazer a importância da confiança e do exercício do próprio talento, porque é preciso que eu confie nas habilidades, nas aptidões que eu tenho e de quanto essas habilidades e aptidões podem estar a serviço do Cristo e a partir daí como podem ser instrumentos de progresso do outro. Dentro desse aspecto, nós vamos trazer agora a necessidade, né, a importância do conhecimento espírita, a importância do estudo doutrinário, o uso da palavra como força de realização e a conduta moral. Então, transmitir, pregar, evangelizar vai nos oferecer a oportunidade de estarmos mais em contato com o conhecimento espírita. Não só mais em contato no sentido de que a própria vivência nos possibilita, né, essa necessidade, mas a busca cada vez mais para o estudo doutrinário vai nos possibilitar a melhor executar a nossa função. Então, é super importante o estudo doutrinário. E dentro até, trazendo o contexto dos jovens, que foi até uma pesquisa em que foi feita analisando as necessidades dos jovens e o que levavam eles a buscarem a juventude espírita, o resultado entre tantas outras questões que conseguiram se predominar dentro das respostas, era de fato que eles também procuravam por necessidade de conhecer mais. E é um público bastante curioso e ávido de conhecimento, e não só por essa necessidade e essa avidez de conhecimento que nós devemos estar constantemente estudando,
mas também, né, pelo fato de que o conhecimento e o estudo da doutrina vai nos trazer uma fidelidade para a transmissão dessa doutrina, porque eu vou me responsabilizar por aquilo que eu vou transmitir. E se eu não conseguir transmitir com a honestidade e a veracidade, com a existência daquele conhecimento, se não tiver compatível, como eu vou transmitir com eficiência, com veracidade? Então, é importante esse conhecimento para que, de fato, esse conhecimento venha a ser transmitido de forma fiel. Por isso, o estudo. E a partir daí, essa fidelidade ao que se vai transmitir de acordo com o que existe dentro da codificação da doutrina espírita, ela vai nos oferecer a manutenção dos princípios da doutrina. E, com certeza, esses princípios, eles vão ter uma força, porque a palavra transmitida vai ter uma força de realização. E aquele princípio que vai ser transmitido, ele vai ser um potencial e um agente de transformação no outro. Então, olha a importância do transmitir com fidelidade. O que eu estou transmitindo vai chegar no outro como uma oportunidade de crescimento. E para que seja de fato e continue sendo uma oportunidade de crescimento e de ferramenta intelecto-moral, é preciso que esteja fiel ao princípio da doutrina. A conduta moral, ela se torna também de elevada estima, porque se eu não consigo exacerbar e expressar o esforço que eu tenho de ser um agente multiplicador do Evangelho e um agente que vivencia o Evangelho de Jesus, dificilmente o outro vai confiar no que eu estou transmitindo. Então é preciso que o esforço possa se expressar na conduta moral, para além do que se verbaliza, mas com certeza no que se vivencia, porque o que se transmite está muito relacionado, é íntimo com o que nós vivenciamos, e a partir daí a gente começa a relembrar e resgatar a importância do autoconhecimento, como o autoconhecimento está inserido no processo do serviço, porque no momento que eu me oportunizo em me conhecer mais, eu passo a me transformar dentro do processo de evangelização, e aí se caminha juntos, evangelizador, criança e jovem, construindo e vivenciando aquela comunidade com ideal de progresso. E essas reflexões são pautadas na vivência ao longo desses 4 anos, como nós estamos trazendo, aprendizados evangélicos, mas também é uma questão que a própria Joana de Ângeles nos traz, dentro do que eu havia dito, de respostas que ela traz frente a algumas perguntas sobre a evangelização infanto-juvenil. Essas respostas foram psicografadas por Divaldo Franco em 1982. E uma das perguntas foi em relação às condições mínimas para o evangelizador executar a tarefa de evangelização. E ela vai trazer, dentro do que nós falamos, a importância disso, a importância do conhecimento, a importância da conduta moral e outros pontos também aos quais ela dá ênfase. Então, eu trago isso como, de fato, uma observação dentro do trabalho e uma necessidade para estarmos sempre atentos, não só dentro do aspecto da juventude espírita, mas para além de outras funções que nós exercemos dentro da casa espírita. Vamos chegar agora, que está relacionado também a essa questão sobre os desafios da educação espírita juvenil. O quanto o evangelizador precisa estar sempre se pautando na dinamicidade
das propostas é trazer o Evangelho de Jesus de uma forma bastante criativa, o máximo que puder, pautada em várias outras ferramentas para além do verbo. E é o que a gente consegue sempre observar a necessidade de se estar sendo criativa dentro da transmissão, né, desses princípios, para que o momento seja de fato bastante agradável. Os jovens, eles sempre precisam, não só os jovens, mas todos nós precisamos de metodologias diferenciadas a fim de que aquele aprendizado possa se tornar o máximo de agradável possível dentro de nossos próprios contextos. E dentro da GEAV, estar um sábado à tarde disposto desde as 2h30 até as 4h40, disposto a aprender sobre a doutrina espírita em um sábado à tarde, é de fato um desafio para muitos jovens. É um desafio para todos nós estarmos abertos a muitas oportunidades. No entanto, é nossa função daquele que está transmitindo à frente, que é ser dinâmico, né, o máximo que puder. E aí nós vamos nos respaldar de vivências, de várias outras ferramentas para esse trabalho. E nesse sentido, pensando no melhor que podemos oferecer para o outro, dentro das necessidades íntimas de cada um, a gente já começa a trazer um outro ponto, que é o exercício da empatia para com aquele que está ao seu redor. É importante observar a necessidade íntima, o contexto interior de cada um. Porque apesar de ser um grupo e do grupo ter, sim, uma necessidade geral, e a função geral é transmitir o Evangelho e oferecer a oportunidade de vivência desse Evangelho, cada um do jovem ou da criança, no caso aqui a gente traz a questão do jovem, tem uma necessidade diferente. E é importante que o evangelizador tenha esse olhar e essa escuta, a fim de também pensar em alcançar aquele indivíduo da forma como ele necessita ser alcançado. E o olhar empático nos traz essa oportunidade de levar aquela semente da forma como aquele terreno necessita receber aquela semente. Então, há uma necessidade, um esforço constante de se olhar e observar aquele outro. E contextualizando para outras funções da casa espírita, é importante observar e pensar no como aquela semente está sendo semeada naquele coração, não no geral, mas naquele. Olha, um indivíduo por um indivíduo. Isso nos traz uma conexão e, com certeza, observar o outro, no outro, o íntimo do outro, não o outro dentro de um contexto, mas o outro, vai nos trazer um elo, e esse elo nos faz, sim, conseguir adubar, regar aquela semente de uma forma que ela venha prosperar, que ela venha prosperar da melhor maneira possível. E dando continuidade, nós vamos também trazer a persistência no ideal como imprescindível, porque é preciso de fato, e aí a gente já traz o Evangelho, né, as reflexões do Evangelho, é preciso que a fé, por isso a conduta moral, é importante que a fé ela possa remover montanhas. E essas montanhas, elas são intrínsecas ao trabalho da evangelização. Nesse caso, da evangelização juvenil, há muitas montanhas, como eu já havia comentado até. Montanhas de ser dinâmico a transmissão daquele conhecimento,
há montanhas de como se adentrar no íntimo daquele jovem, a partir daí evangelizá-lo melhor, de uma forma mais intrínseca. Há montanhas de vários aspectos dentro das relações que se estabelecem ao evangelizar. E é preciso que nós estejamos fundamentados e pautados na crença do Evangelho. Porque muitas montanhas, elas apareceram, e agora eu trago exemplos. Ao longo de 4 anos, mas até no início, houve momentos em que só estava presente no sábado eu e Bruna enquanto evangelizadores. E aí a fé no Evangelho nos fundamentou a continuarmos, não irmos embora, a continuarmos presentes, pensando em outras atividades, refletindo, planejando, vibrando pela perseverança e continuação da evangelização juvenil. Houveram sábados em que só estava eu, Bruna, de evangelizadoras, e mais 2 jovens. Mas mesmo assim, é importante se pensar e ter fé no Evangelho. Então, são montanhas que se apresentam para o evangelizador. São montanhas que se apresentam para outras funções da casa espírita. E outras tantas montanhas que se apresentam também. Mas é preciso, com a fé, pensando no ideal, se transpor essas montanhas. E essa capacidade de resistir a esses obstáculos ao longo de 4 anos nos traz uma resistência moral para enfrentarmos algumas intempéries que ainda continuam dentro do processo de evangelização, dentro do processo de execução de uma função, dentro da casa espírita. Processos tantos outros, de saber lidar também com as necessidades de cada jovem, de saber lidar e de saber direcionar um processo de evangelização, de saber o que direcionar, porque o que direcionar nós sabemos, é o Evangelho de Jesus, mas quais formas eu posso direcionar aquele Evangelho para que ele possa ser sim atrativo para o jovem? E a gente traz a tolerância e a indulgência como super necessários para esse processo de resistência, de empatia, de amor. A necessidade de saber conviver dentro do grupo e de respeitar as limitações, as necessidades, os contextos íntimos de cada um. Se não houver esse respeito por um e pelo grupo, dificilmente aquele grupo vai se pautar em relações de confiança, em relações de amor. E o olhar do evangelizador, ele se torna o primeiro a expressar esse entendimento, porque deve partir dele, que está ali transmitindo o evangelho através da evangelização, esse olhar tolerante e indulgente. Porque a indulgência com os momentos evolutivos de cada um vai nos possibilitar compreender o que eu posso direcionar dentro da necessidade de cada um. Como eu posso direcionar dentro da necessidade de cada um e o quanto a necessidade de cada um está sendo importante dentro de valorização do que eu estou oferecendo. E se não há um campo fértil dentro da semente que eu estou lançando, é preciso que eu compreenda que naquele momento, aquele campo não está conseguindo
receber a semente e, a partir daí, acolher a semente como se poderia. O olhar indulgente e tolerante é fundamental para isso. Dando continuidade, as relações de respeito entre o evangelizador e o evangelizando se torna singular para que, de fato, as relações possam se estreitar. E, nesse sentido, nós vamos refletir dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de Sede Perfeitos, no tópico dos superiores e os inferiores. Em relação aos superiores, relacionando com a função do evangelizador, resgatar a importância do saber direcionar, do saber se posicionar enquanto direcionador, enquanto aquele que vai promover no grupo e estabelecer no grupo direcionamentos e princípios para que aquele grupo consiga prosperar e ser receptivo para aquilo que o evangelizador tem a oferecer. Porque se não houver direcionamentos e princípios para a vivência daquele grupo, não haverá relações de confiança e respeito no que aquele evangelizador tem a oferecer e no que ele está para oferecer. Porque é preciso que o jovem ele possa olhar o evangelizador como evangelizador, como aquele que tem experiências, como aquele que tem necessidades até, porque não, de estar ali executando aquela função. É preciso que o jovem enxergue aquele evangelizador como um indivíduo que tem condições de executar aquela função. Porque quando há confiança na execução da função, há sim uma confiança na função, há uma confiança no que está sendo transmitido. Então, saber se posicionar dentro daquele que está direcionando o grupo e confiar no direcionamento que está sendo oferecido é muito importante para as relações de respeito. Outro entendimento, aprendizado que nós trazemos é a importância do contato espiritual, da comunhão com os espíritos que regem o grupo. E sempre nós, enquanto evangelizadores, nos atemos a entrar em comunhão com a espiritualidade. E a espiritualidade está sempre disposta a nos oferecer todo tipo de suporte para que o trabalho venha a ser realizado de forma amorosa. Então, não só dentro da juventude, mas para todas as outras funções da casa espírita, é preciso, de fato, essa vivência com aqueles que estão observando o trabalho e enxergando as necessidades do trabalho. O olhar que os espíritos têm para o trabalho e para as necessidades de cada jovem é um olhar que nós não temos enquanto encarnados. E é preciso se confiar no que nós não estamos conseguindo observar. É preciso confiar no que a espiritualidade tem a nos oferecer. E nós sempre nos colocamos à disposição para receber intuições, inspirações. E sim, recebemos, porque eles estão sempre dispostos. E a partir daí, nos atendo, nos possibilitando as intuições, inspirações e tantas outras formas de receber aquela influência espiritual positiva, nós conseguimos ser mais assertivos dentro do processo de evangelização. Conseguimos direcionar melhor o evangelho, conseguimos nos ater a melhores formas de se alcançar a necessidade do outro e a agir e a nos posicionar de formas coerentes com o evangelho de Jesus. Outro ponto fundamental é a conexão com a família. E sim, precisamos dos pais dos jovens e nos esforçamos para sempre estarmos trazendo os pais para o processo da evangelização, no sentido de pedindo muito apoio, sempre pedimos muita ajuda e muito apoio dos pais, pois sem os pais a evangelização se torna bastante difícil de acontecer.
e precisamos dessa conexão, daqueles que estão em maior parte como jovem, que também, como nós evangelizadores, pensamos no progresso intelecto-moral daquele jovem. O apoio com a família se torna importante também por isso, e sempre nos esforçamos para trazermos a família, os pais, para dentro do processo, direcionando para eles a importância, direcionando para eles muitos resultados visíveis dentro do processo da evangelização. Nos esforçamos para levarmos para os pais muito do que os filhos, os jovens, conseguem expressar. Conseguimos levar os resultados da exploração dos talentos de cada um. E isso se torna um mecanismo de mais confiança dentro do processo de evangelização. E leva também para os pais, através do jovem, a necessidade de trazer o Evangelho de Jesus para a família. E aí a evangelização não se restringe somente àquele sábado ou aquele dia, mas se multiplica para a família e da família para a sociedade. Outra reflexão que a gente já traz, já finalizando, é realizar aquele trabalho, aquela função, sem ostentação, como o Evangelho traz, fazer o bem sem ostentação. E na medida que nós pensamos no trabalho como um trabalho para uma missão geral, um trabalho para a evolução do espírito, nós vamos começar a refletir melhor que tudo que estamos fazendo não vai nos caracterizar ou vai nos respaldar como importante naquele processo. Porque o importante no processo não vai ser o que estamos fazendo, ou o importante não vai ser eu evangelizadora, ou eu evangelizando, ou eu transmitindo, executando a função. O importante no processo é o processo do amor, de disseminação do evangelho. Não é a pessoa disseminando, é a disseminação, é o amor. E o que o amor é capaz de oferecer para o processo de evangelização e para o evangelizador e para o evangelizando. Então, na medida que a gente compreende isso, nós não vamos ter a necessidade de atender aos ímpetos da vaidade, do orgulho e do egoísmo, de se vangloriar com um trabalho que não é um trabalho meu. E não é o trabalho que eu exercito, não é eu. É um todo, um sentimento que está em primeiro lugar. E, por fim, o evangelizar como autoconhecimento me fez hoje estar aqui refletindo sobre tudo isso, compartilhando essas reflexões e fazendo de mim uma evangelizadora extremamente grata pela oportunidade de estar a cada sábado aprendendo, me modificando, me transformando, enxergando mais as minhas necessidades, mais as minhas limitações, apostando mais no que eu posso oferecer. Então sempre eu agradeço, sempre por a GEAV me fazer hoje uma Alexandra Dantas Santos, na atual encarnação, completamente diferente do que eu era há 4 anos atrás. E sempre agradeço pela GEAV fundamentar e possibilitar ao meu espírito oportunidades que com certeza são muito importantes para o meu progresso, que é muito além do que eu consigo expressar agora, o meu progresso de estar caminhando para a felicidade, porque tudo que a GEAV me oferece agora está contribuindo para eu alcançar mais o Evangelho de Jesus. A GEAV me oferece condições para amar mais a Deus, amar mais a mim, amar mais o meu próximo. E eu sou extremamente grata e feliz por essa oportunidade me facultar hoje entender tudo isso de uma forma diferente e viver tudo isso de uma forma que a juventude me ofereceu. Gratidão, meus queridos.
Gratidão pela atenção, gratidão pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe, nos acompanhe em todos os nossos passos e que estejamos sempre aqui, presentes, disponíveis ao entendimento e à reflexão evangélica. Muita paz. Meus irmãos, depois dessa palestra salutada a nossa irmã Alessandra Dantas, vamos agradecer ao Mestre. Senhor Jesus, lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para aprendermos cada vez mais os Teus ensinamentos, através desse Teu Evangelho de amor. Lhe agradecemos, Mestre, pela presença dessa equipe espiritual maravilhosa, que está à frente de todos os seus trabalhos de amor. Lhe agradecemos a Ti, Mestre, por estar conosco, nos guiando, nos levando sempre em frente, com muito amor e muita dedicação. E com a sua permissão, damos por encerrado a palestra desta noite. Que Jesus nos abençoe. Muita paz para todos.